Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Marcos Leão, minha voz do além que está logo ali atrás, e o Calunga que deve estar por aqui em algum pedaço aqui do estúdio. Nós vamos dar início então ao nosso programa Calunga Responde, não é? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu falar algumas coisinhas e o Calunga também falar algumas outras coisinhas, eu queria dizer assim, do quanto é importante a participação de vocês lá no nosso chat, tanto ali no momento em que o programa vai entrar ao ar, né, e vocês vão assistindo e interagindo, como também posterior, dando a sua opinião, trazendo os seus questionamentos, né, enfim. Para que o programa exista é necessário, além de mim, da voz do além, da espiritualidade, a participação de vocês. E hoje eu vou começar o nosso bate-papo com um comentário, no mínimo, muito legal, que é de um companheiro nosso que assiste o nosso programa, que chama Igor. Foi há 5 dias atrás, né? Foi no último Calunga, para dizer a verdade. E é bastante interessante o que ele escreve aqui, eu vou ler para nós e a gente vai comentar um pouquinho. Aí ele começa assim, ele nem cumprimenta a gente. Você vê o estado de indignação do menino. Tem uma reclamação a fazer. Assim começa o texto. A voz do além, Israel, meu companheiro que está aqui atrás das câmeras, né? Tem um contato direto com o Marco todo dia. Verdade, Igor. Todo dia eu vejo esse menino. A gente chega aqui 9 horas da manhã e sai às 19 horas. E para completar, ele me dá carona, às vezes para eu vir para o escritório e na maioria das vezes quando a gente vai embora do trabalho. E ainda nós participamos de uma reunião mediúnica juntos. Ou seja, eu vejo Israel mais do que a mulher dele, se for colocar na balança. Então você está correto. Então, ele pode tirar as dúvidas dele em particular a qualquer momento. É outra verdade. Ele pode, ele o faz. Todas as vezes em que a gente tem uma oportunidade, a gente conversa sobre vários assuntos ligados à espiritualidade e o fato da gente viver num trabalho comum e eu estar à frente do Calunga Responde, não quer dizer que eu também não tenha dúvidas e que eu não pergunte também, porque aqui no Instituto a gente tem um trabalho bastante interessante, que é o seguinte: todos nós somos aprendizes, então todos nós temos dúvidas. Então a troca de informações aqui é uma via de mão dupla. Tem coisas que eu pergunto a Israel, não só a Israel, mas ao Robson, por exemplo, alguns dias atrás, eu precisava responder um aluno do colegiado e eu fiquei em dúvida com relação a uma proposta que ele apresenta lá na plataforma. E eu perguntei a ele: Robson, eu quero que você me diga apenas sim ou não. O que o aluno pergunta disso, está correto eu responder dessa e dessa maneira? E o Robson, ao invés de dizer um sim ou não, me deu muito mais do que eu pedi, né? Então aqui, a nossa relação aqui no estúdio, ela é muito assim. Nós o tempo inteiro, à medida em que isso é possível, né? Porque existe tanta atividade aqui dentro, no estúdio, nas próprias outras instituições nas quais todos nós estamos envolvidos, mas todas as vezes que há essa possibilidade, a gente conversa sobre vários assuntos. Então, ele me tira dúvidas, eu também tiro dúvida deles, tá? E aí ele continua: por favor, responda apenas as perguntas do chat, porque nós não temos o privilégio de ter acesso ao Marcos. Bom, não sei se é privilégio ter acesso a mim, né? Porque eu não sou nenhum popstar em aspecto algum. Sou uma pessoa que, como você, está desempenhando um trabalho que, porventura, está fazendo, talvez, porque não tem uma outra pessoa para fazer isso. Isso não quer dizer que eu seja insubstituível, né? Assim que houver uma possibilidade de uma outra atividade, de alguma outra coisa qualquer, e uma outra pessoa ocupar o meu lugar, isso não vai ser nada excepcional. A vida é assim, não é? Nenhum de nós
Nós somos peças importantes dentro do contexto que a gente vive, mas nós não somos insubstituíveis. Então, acho que não é privilégio algum conviver comigo, ou com Israel, ou com Luciana, ou com Robson, ou com Michael, ou qualquer outra pessoa que faça parte da nossa equipe. A gente trabalha muito aqui para a gente desmistificar isso, né? Essa coisa de que nós somos pessoas especiais por estarmos fazendo alguma coisa que todo mundo pode fazer, sem o menor problema, basta ter a oportunidade e a boa vontade para fazer. Então, não nos coloque nesse palco, nessa plataforma, porque uma das coisas que a gente menos aprecia é isso. E não é porque nós somos humildes não, tá? Porque eu não sou nada humilde, mas é porque eu não quero ser vítima do meu egocentrismo. E toda vez que a gente se coloca assim num nível um pouco mais acima das outras pessoas, a gente abre a possibilidade dessas mesmas pessoas, não estou dizendo que é seu caso, Igor, mas que essas mesmas pessoas que nos colocaram nesse patamar um pouco mais elevado, começam a exigir coisas que a gente não tem condições de fazer. Então eu prefiro ser um ser humano raso, comum, um ser humano que pega ônibus, que está usando máscara na rua porque vai pegar coronavírus, que está com seu aluguel atrasado, que tem um monte de coisas para resolver com ele, com a sociedade, do que qualquer outra possibilidade de existência que fuja à realidade. Então não é privilégio algum, quem quer que seja, conviver conosco, não é? É uma oportunidade, como todo mundo tem, de viver entre seres humanos e pessoas comuns. E ele continua aqui, vamos lá. E aí ele fala assim, por favor, responda apenas as perguntas do chat, porque nós não temos o privilégio de ter acesso ao Marcos. Tem uma coisa que é bastante interessante que a gente faz aqui, que é um processo de respeitabilidade. E quando a gente respeita as pessoas, é interessante também que as pessoas nos respeitem, né? Então as perguntas que são feitas aqui, elas são geralmente trazidas por vocês que nos veem. Mas, algumas das vezes, dependendo da direção que o assunto toma e que o dono do programa, que é o Calunga, direciona, o Israel, então, dando uma amplitude maior àquilo que, porventura, ele esteja conversando, faz uma pergunta. Isso não quer dizer que essa pergunta que não foi feita não será realizada em outros programas, né? Nós temos uma enormidade de perguntas aqui que eu peço a Israel para não me mostrar antecipadamente, para não me autossugestionar, né? E que Israel vai fazendo da melhor maneira possível, sem o menor problema. Quem assistiu o programa da última vez, e depois que... Eu assisto todos, né? Posteriormente. Mas depois que vê essa interrogação, eu fiz questão de assistir agora com uma atenção maior. E vocês podem perceber que o assunto, que era aquela questão do pensamento, como os espíritos nos influenciam, né? E como a gente distinguir um pensamento que não é nosso, vocês podem perceber que, de uma maneira muito intuitiva, eu mesmo já comecei aquele assunto sem Israel proferir nenhuma pergunta. Né? Naquele primeiro momento, como eu estou fazendo aqui agora, em que eu estou me colocando, eu mesmo fui construindo esse raciocínio. Quando o Calunga chegou, ele só tomou posse daquele raciocínio e desenvolveu a ideia. E foi dentro desse contexto, dessa dinâmica de atender uma prerrogativa que já estava em andamento, que Israel, então, no instante em que foi apresentar a pergunta para o Calunga, proferiu e deu continuidade àquele assunto. E depois que eu assisti, foi tão interessante, porque foi comigo primeiro, Marcos, dando início, cumprimentando a vocês, aquela coisa toda, indo por esse universo, o Calunga se apropriou dessa questão e ampliou aquele processo todo, e o Israel vem em complemento com aquela pergunta, e o programa, então, foi todo direcionado para esse aspecto, né? E aí, Igor, você finaliza aí dizendo que toda vez que ocorrer, você vai protestar. Eu digo para você, se prepare, porque vão ocorrer outras vezes, sim. Nós temos aqui a liberdade de agir, não é? Aqui não há nada circunscrito, absoluto, e de maneira alguma a gente quer se manter atrelado a algumas maneiras de se pensar e algumas prerrogativas que as pessoas têm com relação ao nosso trabalho.
Então, certamente eu vou ver comentários como esse seu muitas e muitas vezes, porque muitas e muitas vezes o Israel vai fazer isso e ele tem total liberdade para fazer. E isso não é desmerecimento, não é desrespeito, é simplesmente um processo no qual nós estamos inseridos aqui, em que eu, Israel, e uma coletividade de espíritos, por N circunstâncias, nos movimentamos no desejo de sermos úteis à maioria das pessoas que tiram tempo para nos assistir. Esclarecido isso, eu agradeço a sua participação, ela é sempre muito bem-vinda, mas é importante que a gente, às vezes, coloque algumas coisinhas, alguns pingos nos is, para que a gente possa entender como é que se estabelece essa parceria entre eu, os espíritos, entre o Israel e entre vocês, que, como eu disse, são peças importantíssimas, inclusive você, Igor. Mas não tenha a menor ilusão de que nós vamos fazer isso quantas vezes forem necessárias, porque a gente obedece a uma diretriz da espiritualidade. E às vezes a espiritualidade, de uma maneira clara, explícita ou sutil, como o próprio Kalunga fez no programa passado, nos conduz, nos direciona. Haja visto que algumas das vezes, quando eu sento aqui nessa cadeira, eu tenho uma ideia totalmente formatada daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou dizer, e quando o processo começa, sai tudo diferente, porque, na verdade, nesse instante, o que predomina é a vontade de um todo, né? E a vontade de um todo, eu acredito que seja mais apropriada para todos nós. Tá bom? Sem mais, eu vou me preparar aqui, me organizar, porque hoje eu estou meio agitado, enfim, né? E passar a palavra para o dono do programa, que é o Kalunga. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, estamos todos nós, mais uma vez reunidos, levando adiante, não é, essa tarefa que cada um de nós aceitou individualmente, mas entendendo que essa tarefa é uma tarefa coletiva. Aqui não há aquele que esteja distanciado ou seja destacado, né, em função dos seus méritos e conhecimentos. Na verdade, estamos todos aqui num grande exercício de aprendizado, trocando ideias e informações que são totalmente flexíveis, que não demonstram nenhum aspecto definido e definitivo, porque seria, no mínimo, uma imaturidade de quem quer que esteja compondo essa equipe de trabalho, e, acima de tudo, com a disponibilidade de fazer o nosso melhor, porque entendendo que, à medida em que nos direcionamos de uma forma inteira, sincera, aquilo que a gente objetiva retornar, obviamente, todo esse recurso retorna para nós em forma de bênção, satisfação e alegria. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Kalunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Douglas Sasso. Ele pergunta o seguinte: vocês poderiam me dizer como um espírito de outra nacionalidade consegue se comunicar com o médium? Ou melhor, o ajuste de idioma é feito pelo espírito ou pelo médium? Gratidão. Graças a Deus, né? Antes de nós comentarmos sobre esse assunto, é interessante que a gente comece a vislumbrar a diversidade da linguagem, não é? Vocês, nós, eu, Kalunga, e vocês que estão aí, entendemos a linguagem apenas sob o aspecto de um movimento sonoro, formatando palavras, não é? E essas palavras, elas virão, então, organizadas numa semântica de acordo com a nacionalidade do indivíduo, não é? Isso é natural entre vocês encarnados, que ainda usam essa sonoridade em forma de palavras e frases para se entenderem, e de acordo também com o histórico, cultural, linguístico que formou cada população, cada civilização que habita o planeta Terra.
Então, quando nós estamos diante de grupos encarnados, né, falando, trocando informações, é óbvio que vai se respeitar as questões dos idiomas em si. Porém, a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento, não é? Nós, geralmente, verbalizamos, como vocês estão vendo Marcos verbalizar, porque eu, Calunga, estou agindo através do seu cérebro, me acondicionando a um setor específico, né, que é o setor da fala, e automaticamente, então, o que eu penso, ele fala. É interessante também notar que vocês podem perceber que a voz do Marcos não se modifica com tanta intensidade, porque não há essa necessidade. E também não é uma das características da mediunidade dele. Eu o deixo, assim como outros espíritos que trabalham através dele, com o máximo de naturalidade possível, para que ele possa ir imprimindo determinadas características anímicas próprias dele no processo da comunicação em si. Mas é claro que existem outros médiuns com outras características quando estão sob a ação de um espírito que vocês chamam de desencarnados num processo mediúnico. Em alguns momentos, em especial, Marcos também tem alterações, às vezes mais grotescas, com mais ênfase, e algumas outras vezes não. São mais sutis, como vocês estão vendo aqui agora, eu, Calunga, conversando através dele. Porém, eu não preciso falar com Marcos como eu estou falando aqui agora. Eu simplesmente vou usar a linguagem do pensamento. E a linguagem do pensamento, uma vez que ela passa por uma estrutura extrafísica do Marcos ou de qualquer médium, ela vai sedimentada, ela vai ser reorganizada de acordo com as expressões habituais que aquele médium vivencia naquela atual reencarnação. Aí vocês vão perguntar assim, mas existem alguns médiuns que falam em outros idiomas, que escrevem em outros idiomas? Sim, porque certamente viveram situações em outros países, reencarnações passadas. E até mesmo para dar uma certa veracidade àquele processo, alguns espíritos de outras nacionalidades podem acionar os recursos linguísticos que lhes são habituais em correspondência aos conteúdos linguísticos que estão no subconsciente ou no inconsciente, na verdade, daquele médium que eles utilizam. Xenoglosia é o nome dessa faculdade. E aí o espírito encarnado, sobre a ação de um espírito desencarnado, por exemplo, que traz o idioma inglês. Ele vai ter facilidade de falar o inglês ou o francês, ou seja lá o que for, porque aquele conteúdo de informação, de vivência está lá, guardadinha no fundinho da sua mente, né? Mas quando é um espírito de outra nacionalidade, um espírito inglês, por exemplo, que queira falar através do Marcos, que talvez nunca tenha, não sei das encarnações do Marcos, mas vamos supor que ele não tenha tido nenhuma encarnação na Inglaterra ou experienciado o idioma inglês, né, em qualquer momento da existência dele. Esse conteúdo, esse resquício não está lá. E isso não é empecilho para que o espírito fale e se comunique, porque ele vai lançar aquela ideia, e pode ser até na mesma língua pátria dele, que quando esse conteúdo, sob o ponto de vista eu vou usar esse exemplo para vocês poderem entender, como se fossem figuras, né, de linguagem adentrarem a perspectiva da mente extrafísica do médium, aquilo vai ser reformatado, aquilo vai ser reescrito, aquilo vai ser reelaborado num idioma em que o médium tem a condição de se expressar, seja através da fala ou seja através da escrita. O fato é que isso se dá de uma maneira muito rápida. No instante em que o vínculo é feito, no instante em que um vínculo é estruturado, pode até ocorrer uma certa confusão, uma certa incerteza que advém através das características perceptíveis do médium. Mas isso é somente aquele processo de readequação,
de reformulação, de busca de uma melhor posição, né, mental, energética, por assim dizer, para perceber dentro do universo linguístico do médium toda a ideia que o espírito desencarnado objetiva lançar. Isso é bastante redundante, né? Isso é interessante porque muitas das vezes nós temos comunicações incríveis, né? Pela escrita ou pela fala, de espíritos que viveram em outras instâncias, em outros países, em outras épocas, e muitas das vezes, por qualquer motivo que seja, eles não queiram, por exemplo, evidenciar o momento em que estiveram reencarnados, porque é muito interessante nós observarmos que um espírito que vive hoje, Marcos, que vive aqui hoje, no século XXI, trabalhar com um espírito que viveu no século XVIII e até esse momento não reencarnou, e mesmo que ele esteja na dimensão extrafísica e obedecendo uma lei que é intrínseca, que é a lei do progresso, muitas das características de linguística do século XVIII estarão presentes naquele processo de comunicação que ele estabelece entre os amigos no plano maior, e também quando ele for, por qualquer motivo que seja, entrar em contato com o médium para trazer uma mensagem, um conteúdo, uma informação pelas vias mediúnicas. O que vai acontecer é que, mais uma vez, além dessa adaptação, dessa adequação, sob o ponto de vista linguístico, né, também irá ocorrer uma espécie de modernização daquela linguagem, de conformidade com que o espírito não tenha dificuldades para se fazer entender, não é? E o médium, que é o receptor e ao mesmo tempo que vai ser o emissor daquela ideia, que passa pelo seu conteúdo extrafísico, também não encontra maiores dificuldades com palavras, com formatação de frases, com tudo aquilo que o espírito objetiva trazer na sua mensagem. Importante ressaltar nesses aspectos é que, mesmo havendo essa adequação linguística, a mensagem em si não vai perder a sua função e também o seu sentido. Ou seja, não vai ocorrer uma mudança daquilo que o espírito objetivava fazer com aquilo que o médium formalizou e formatou na dimensão de vocês. O que vai haver é uma adequação. Então, sim, os espíritos que têm outras nacionalidades vão sofrer momentos de adequação que são momentâneas, né? Mas não terão dificuldade alguma de trazer a sua ideia, porque o processo é mental. Ele lança a ideia, o médium capta com a sua mente, a própria mente transmuta aquilo num processo linguístico em que ele possa entender, e ele, na sua língua natal, né? E ele verbaliza ou escreve sem maiores problemas. Se aquele médium tem uma experimentação de vida em outras nacionalidades do mundo, então, e guarda aquilo no seu inconsciente, subconsciente, o que acontece? O espírito pode até enviar as suas ideias através do pensamento na linguagem original. E o médium vai ter duas alternativas, já que ele terá essa flexibilidade e essas opções. Ele pode falar ou escrever na língua natal do espírito que está se comunicando e pode também transmutar de uma maneira extremamente tranquila aquele conteúdo linguístico de uma outra nacionalidade, tornando então apreciável a todas as pessoas que estiverem à sua volta e que tiverem também a mesma nacionalidade, porventura brasileiros, ou seja lá o que for. Só queria dizer que essa informação aqui, na verdade, contamos com a participação do senhor Antônio Dias, porque quando adentramos esse universo da mediunidade, eu sou ainda um pouco leigo com essas questões, né? E tenho o Antônio Dias, então, como um companheiro que me auxilia por esse universo, por essas questões que dizem respeito à mediunidade e às sutilezas dessa faculdade.
Agradeço a vocês, agradeço ao Antônio Dias, né? E que Jesus esteja conosco. Graças a Deus.